Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. E como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E também a promessa do Evangelho, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Né? E através do Evangelho, né, a gente vai se inspirando, né, e vamos conversando sobre política, né? Fé na política. E sempre lembrando que a definição de fé que eu uso, eu retirei do livro A República de Platão, né, que é um tratado sobre política. Então, fé é uma etapa do conhecimento, né? Você tem a suposição, a fé como opinião, né, que são certezas temporárias, porque estão relacionadas com a aparência dos fenômenos, né? E você tem o entendimento e a ciência como conhecimentos mais duradouros que estão relacionados com a essência dos fenômenos, né? Das coisas. E o Evangelho nos diz, né, para conhecer a verdade, né, e a verdade vai nos libertar. Isso é importante, né? Quem associa o Evangelho com ingenuidade, né, não está pensando em fé, está pensando em idolatria, né? Idolatria é o que, quando as pessoas pensam em fé, né, porque as pessoas lembram do comportamento dos devotos, né? E os devotos estão sempre aí ajoelhados diante de ídolos, né? Ou estão assim seguindo de uma maneira sem reflexão, né? Assim os ditados, né? Os dizeres de seus líderes, né? E aí, assim, o que também foge do Evangelho, né? Porque o Evangelho nos pede para vigiar e orar, né? E vigiar e orar é um método científico, né? Vigiar é você observar as coisas, né? Os fenômenos, os acontecimentos, e orar é você refletir, né? Buscar compreensão sobre o porquê dos acontecimentos, né? Então, assim, o Evangelho, né, que Jesus nos traz é um método científico, né? Bom, e assim, e que nos ensina o convívio, né? Que nos mostra a melhor maneira de usufruirmos, né, desse presente que é a criação, né? A nossa criação, a nossa vida, né? E a vida em abundância, que é dessa natureza, né, que nos rodeia, né? Quando Jesus fala de vida em abundância, né, eu vim para que todos tenham vida, né, ele usa a palavra grega zoé, né? A palavra grega zoé é essa vida, não a vida individual, né, mas é a vida interligada de todos os seres, né? Então, esse é o reino dos céus, né? Você compreender e viver essa vida, essa zoé em abundância, né? E assim, o Evangelho ele foi escrito originalmente em grego, né? E é muito importante que a gente busque, né, o significado, né, das palavras gregas, que a gente aprenda um pouco de grego, né? A gente, de uma certa maneira, acaba até se alfabetizando em grego, né? Não para falar grego fluentemente, mas para ler de maneira mais adequada, né, o livro que nos inspira, né? Então, assim, né, buscando, né, pesquisando sobre as palavras, né? Outra palavra de origem grega, né, é episcopo, né? Episcopo é a palavra que deu origem à palavra bispo. Bispo é corruptela de episcopo, ou episcopo, não sei como é que é a pronúncia correta, né? Mas assim, e episcopo, né, na Grécia, né, era uma função governamental, né? Episcopo quer dizer supervisor, né? Então é uma questão administrativa, uma questão gerencial, né? Não é uma palavra que denota nenhuma santidade da pessoa, né? Então, assim, episcopo é um gerente, né? Então, assim, em vez de você chamar o gerente do mercadinho, você poderia chamar o bispo do mercadinho, né? Então, assim,
o bispo da fábrica, né? O bispo do hospital, o bispo da escola, com esses chamados de supervisor de ensino. Você poderia chamar, né, o bispo do ensino, né? Então, a palavra bispo, né, ela originalmente quer dizer supervisor, uma atividade administrativa. Precisa de qualificação para isso? A qualificação que é necessária é ter uma noção administrativa e ser líder, né? E assim, isso, né, não sei se no princípio, lá quando Constantino instituiu o catolicismo, né, quais eram os critérios que ele adotou para que as pessoas fossem nomeadas bispos, né? Outra coisa que é importante também, você tem um supervisor que ele não é eleito, né, não um espírito republicano, é um supervisor, né, ele é nomeado, né? Isso é uma lógica, né, dos bispos desde Constantino, né? E aí vai se mantendo, né, essa constante aí de supervisionar. E supervisionar o quê? Né? Supervisionar os ensinamentos sobre o Evangelho, né? Bastava ensinar todo mundo a ler, todo mundo teria acesso à fonte, né? E ninguém precisava supervisionar nada, né? A compreensão do Evangelho, a interpretação do Evangelho, ela se daria naturalmente por meio da troca, né, de ideias, né, de interpretações, né, e isso ia se consolidando, né, com verdade e liberdade, como o Evangelho nos recomenda, né? Então, assim, isso nos daria a graça, né, da compreensão, né, através do convívio e do diálogo entre todos os estudantes, né, todas as pessoas que aceitaram Jesus como o seu Salvador, né? Não precisa de supervisor. Supervisor para quê? Né? Vocês compreendem a importância do gesto de Lutero há quase 500 anos atrás? Né? É isso que ele quis nos ensinar, né? Ele quis recuperar, né, o que Jesus tinha feito. Ele quis recuperar, né, a compreensão dos gestos de Jesus, né? Então, assim, Jesus não instituiu o bispo, não instituiu o supervisor, ele instituiu mensageiros, né? Os apóstolos são mensageiros, né? Eles não são supervisor de nada, né? Então, assim, essa questão de instituição, organização, né, que precisa de um supervisor, isso aí é obra do Império Romano, né, do imperador romano Constantino, né? E então é uma questão governamental, né? Aí, assim, e se a religião não precisa de supervisores, né, eles supervisionam o quê? Eles supervisionam a sociedade, né, o que você pensa, o que você deixa de pensar. Eles querem determinar o que você tem que pensar, né? Então, assim, eles são agentes governamentais, né? Quando eles mesmos não se comportam como príncipes e acabam governando, né? E aí pode acontecer, né, o que a gente já viu aqui na cidade, né, inverter as coisas, né? Em vez do bispo ser um agente governamental, né, subordinado, né, a uma república, né, que aí democrática, que o prefeito né, assim, é eleito, né, de uma maneira a gerenciar as coisas, né? Em vez do bispo ser um auxiliar do prefeito, acaba se invertendo, e o prefeito, dependendo dos votos dos devotos, né, ele acaba sendo o prefeito sendo subordinado, né, auxiliar do bispo. Então, assim, mas o bispo ele tem uma função importante, né, porque cuida de orfanatos, cuida de hospitais, cuida de escolas, né? Tá, mas isso não é função de bispo. Isso não é função do Vaticano fazer isso, né? Sendo que nós temos orçamento e temos um quadro de funcionários para exercer todas essas funções, né?
né? Então existem profissionais que podem exercer essas funções independente da orientação do bispo ou não, né? E o que vai acontecer, né? O bispo já abençoou, né, a próxima prefeita de Jacareí, né? A candidata foi diretora do Colégio Católico, né? E é claro que ela vai ter a bênção do bispo, né? E os 500 comissionados, né? A maioria deles são relacionados à diocese, às paróquias, né? Então, 500 comissionados multiplicado por 100 votos cada um, né? E mais ainda a máquina de propaganda, né? dos padres, né? Vão consolidar, né? A próxima prefeita, né? E assim, a gente precisa lembrar disso, né? Que você elege um prefeito e nomeia 500 comissionados, né? E esses comissionados vão fazer o quê, né? Vão prestigiar, né, o bispo, né? Vão manter o plano de saúde no hospital do bispo, vão matricular os filhos nos colégios do bispo, né? Desde a mais tenra infância, né, até se formarem, quem sabe, no ensino médio, né? Se não, assim, ou ao menos o ensino fundamental, né? E é isso que a gente precisa estar observando, gente, né? O único poder que o povo tem que ainda contraria os bispos é o poder legislativo. Por isso, o poder legislativo é tão massacrado, né? Para as pessoas ditas espiritualizadas, né? Pessoas autoridades, né? Santas, né? Porque assim, o poder legislativo, né? Você pode eleger várias pessoas de várias ideologias, né? E isso compor, né, a decisão, né, e alterar a agenda, né, do prefeito que o bispo praticamente nomeou, né? Então assim, aí a gente precisa entender que os devotos, eles são, né, parte, né, dessa engrenagem, né? Assim, os devotos, eles querem alívio para os seus problemas, né? E confiam nos seus líderes religiosos, né? Confiam no bispo. Mas nem sempre o bispo, né, atende, né, todas as pessoas, né? Porque o bispo, né, a instituição que o bispo representa vende serviços de saúde e vende serviço de educação, né? Imagina, né, em vez de você, até 1960, em vez de você ouvir missa em latim, né, os padres ensinassem todos a ler e escrever, né? Imagina, né, se acontecesse isso, né, uma vez por semana, né, se todas as pessoas, né, das áreas rurais pudessem ser alfabetizadas, né? Então, assim, por mais que demorasse um pouco, né, assim, as pessoas teriam a liberdade que Jesus nos prometeu, né? As pessoas teriam acesso à verdade que Jesus nos recomendou, né? Então, assim, isso com autonomia, né, lendo, né, o próprio Evangelho, né? Então você não precisa de supervisor para nada, gente, né? Religião, Evangelho, você faz uma leitura, e essa leitura é importante com a alfabetização. Por isso, né, a gente vê aí que o slogan, né, Pátria Educadora, está sendo amaldiçoado, porque está sendo sabotado, né? Está sendo sabotado pelos bispos, que sempre tiveram medo que as pessoas fossem emancipadas, né, e que tivessem lido o Evangelho, né? Porque todo mundo que lê o Evangelho faz igual o Lutero fez, contesta a autoridade, né, do supervisor, né? Então, bispo é supervisão, e isso não é necessário. O cara escreve até para todos vocês e a gente continua conversando sobre política.